Oats apresenta Bom Vivan Ano 17. Oferecimento Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Unilux, transformando espaços em ambientes. Harmonize Home Decor. Avenida Mauro Ramos, 1970. Beira-Mar Office, Florianópolis. Casas da Água. Há mais de 50 anos, a sua loja. Loja Kersten, Florianópolis. Avenida Beira-Mar Norte, número 2518. E São José, Avenida Presidente Kennedy, 333. Kia Power Imports. O poder de surpreender. Olá, senhoras e senhores! Estamos começando mais um Bom Vivan, diretamente do Estúdio 2 da TVBV para todo o estado de Santa Catarina, em alta definição, na sua televisão. Os nossos entrevistados de hoje possuem uma história incrível de empreendedorismo. A família começou vendendo produtos de limpeza na rua e fundou uma das holdings mais importantes do nosso estado, agregando atualmente 29 marcas. Essa vitoriosa jornada agora está relatada em um livro chamado Sonhe, Acredite e Faça. Sonhe, Acredite e Faça. Para contar um pouquinho dos detalhes dessa longa caminhada, a gente tem o prazer de conversar com um deles, é o meu xará, Leonardo. Leandro e Leonardo não vieram cantar, mas vieram contar uma história muito bem. Que bom que vocês vieram para Floripa, cara. Vocês que são de Joinville, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Léo. Obrigado. Você sabe que se precisar a gente canta também, né? Eu não sei se vocês vão cantar bem, mas já senti aqui que tem um bom empresário. Como é que tá Joinville nesse período de pandemia aí? É uma mudança para todo mundo, né? Literalmente para todo mundo. Mas Joinville é uma cidade com suas características. Onde é que sofre mais? Onde é que está indo bem? Então, Léo, Joinville é uma cidade que tem muitas indústrias, né? E pelos decretos as indústrias acabaram sofrendo bastante, assim como o varejo, como o comércio. Acho que todo o mercado, todos os empreendedores sofreram bastante. Mas a indústria ela tem uma característica que a indústria, na grande maioria das vezes, ela tem um custo fixo muito alto. E é difícil de você manter funcionários, muitas vezes custo alto de energia, alguns pagando aluguel, sem ter alta performance. Eu até gosto de falar que uma indústria sem rodar em alta performance, ela se torna um elefante branco, né? Já é tão difícil rodar a indústria por questões tributárias altas e etc. E Joinville está sofrendo, assim como todo o estado, mas acreditamos bastante na recuperação. Somos empresários aí motivados e otimistas com a retomada, vamos procurar as oportunidades para que a gente consiga voltar a crescer. Leandro, qual é a tua visão de Joinville nesse momento? O Léo já passou talvez ao lado pesado da história, mas tem algumas descobertas que a gente acaba tendo, tanto na relação com a família, como a gente tem. Eu brinco que tem gente que descobriu que a casa tem um quarto novo, que tem sofá, porque tem a loucura do dia a dia sempre foi muito intensa para todos nós. E de repente o mundo parou. Onde é que entrou o lado positivo? Então, o Léo ele falou um pouco sobre as indústrias, só que ele também comentou, nós somos bastante positivos. E da mesma maneira como as indústrias estão parando, tem muita oportunidade surgindo, né? O varejo, no modo geral, assim, ele vem surgindo. O delivery, por exemplo, tá bombando, né? O hábito de consumo, ele vem mudando. Automaticamente, vários negócios que antigamente não faziam delivery passaram a fazer, negócios surgiram só para fazer delivery, né? Então, vem surgindo bastante oportunidade. O dinheiro vem trocando de mão, né? Bom, Leandro e Leonardo vieram de Joinville porque estão lançando um livro chamado Sonhe, Acredite e Faça. Eu imagino a dor de cabeça, o quebra-cabeça que foi, de resumir toda a história de vocês dois, juntamente com o pai, com toda a família, em apenas algumas páginas, porque apenas algumas páginas, o livro é grosso. Mas mesmo assim, tudo que vocês vivenciaram, todas as dores, aprendizados, não deve ter sido fácil. Essa história entra, essa história não entra, vamos botar, ela linka a outra, lembra... Deve ter sido um momento de muito sabor, né? Garimpar tudo que vocês passaram, buscar na memória de um, na memória de outro. Deve ter sido um processo muito interessante, né? Foi bastante relembrar tudo que aconteceu. Acho que talvez um pouco de choradeira, né? Porque a gente passou por momentos muito difíceis, né? Até a gente conseguir chegar esse momento agora. Mas, assim, bastante prazeroso a gente ver que
tudo que a gente foi idealizando ao longo do tempo foi acontecendo e a gente foi conseguindo transformar a vida de tantas pessoas, né? E o livro, na verdade, ele vem para isso. Ele vem para que a gente consiga continuar essa transformação, que as pessoas que leiam o livro consigam ter insights, né? E consigam se inspirar para entender que dá para fazer, desde que você sonhe, acredite no seu sonho e você tenha muita disposição para você poder fazer e trabalhar, porque se você tiver disposição, dá para fazer também. Vocês podem falar isso com muita propriedade. Vocês construíram uma história de vida. E eu gosto muito de traçar o lado cronológico da vida dos empresários, porque quando as pessoas olham, hoje, vocês sentados num bom carro, usando uma camisa de grife, parece que já nasceram assim. E a história não é essa. Vocês têm uma dedicação de uma empresa que foi uma aposta, que teve os seus acertos e também seus equívocos, e que a junção de tudo isso, por exemplo, a história de vender porta a porta, de ser um bom vendedor, de bater na porta para apresentar o produto de vocês, é algo que causa muita admiração, mas que lá no início não devia ser uma tarefa fácil. Ô Léo, sabe que tem uma observação que quando nós vimos uma pessoa vendendo produto de limpeza em São Paulo e que olhamos para aquele modelo e falamos, poxa, a gente consegue profissionalizar isso aqui, nós viemos para Joinville com o intuito de fazer tudo certinho. A pessoa que nós tínhamos visto lá em São Paulo, ela estava em uma Kombi velha, todo sujo, porque quem vende produto de limpeza sabe, você fica com a barra da calça toda melada de água sanitária e muitas vezes trabalhando com garrafas de refrigerante, com rótulo irregular. E a gente chegou em Joinville falando o seguinte, nós vamos transformar esse mercado, nós vamos profissionalizar, nós vamos fazer o que ocorreu com cosmético, nós vamos fazer em produto de limpeza. Só que quando nós chegamos, e falo com carreiras de executivo, eu na Coca-Cola e meu irmão na Sadia, eu acho que nós entramos um pouco de salto alto, por ter feito coisas legais dentro de empresa, e quando você vai empreender é diferente. Cara, às vezes você não tem dinheiro para arrumar o motor da Kombi, às vezes você fica com ela o dia inteiro rodando porque não tem R$100 para arrumar o alternador. Então você se coloca em situações. Quando deu 6 meses de negócio, Léo, nós éramos exatamente aquele cara que nós tínhamos visto. 2 pretendentes a empreendedores de sucesso, sujos, com a barra da calça melada de água sanitária e sem saber, o pior de tudo, sem saber vender e sem ter conhecimento para sair daquela situação. E é interessante porque, assim, talvez a profissão mais importante do mundo, ou a profissão que está envolvida em todas as profissões, seja ser vendedor, né? A gente estava conversando antes da entrevista, um bom cirurgião plástico que não sabe se vender vai ter uma grande dificuldade para fazer com que o seu projeto seja aprovado pelo cliente. Mas a gente não aprende no colégio a ser um bom vendedor, né? Não existe um tema na escola como vender, até como vender sonhos. A Ecoville que vocês criaram, ela nasceu em que ano? A Ecoville nasceu em 2007, né? Quando nós saímos de São Paulo e fomos para Joinville. Eco era de ecologia, Ville de Joinville. E o grande detalhe é que nós achamos que teríamos um bom produto de limpeza e que ia aparecer muita gente querendo comprar, né, Lê? Que não é a realidade dos negócios, Léo. Você precisa saber vender, você precisa ter estratégia. E quando você não está vendendo produto, você precisa vender sonho para o seu time, para fazer com que eles acreditem naquilo que você está falando. Então, lá no início, e ainda bem que a gente aprendeu 6 meses depois, que a gente precisava se transformar em empreendedores, mas acima de tudo em vendedores. E quando caiu essa chave, meu irmão tem uma frase que é dele, que a gente usa muito na empresa, que a venda transforma as vidas. O empresário que entender que ele precisa se desenvolver como vendedor, ele vai ter sucesso no negócio dele. Você tem que estar vendendo o tempo todo. E se não for produto, é sonho para o time, porque daí para frente o time quem vai estar fazendo a empresa acontecer. No nosso livro a gente tem uma participação de 14 grandes empreendedores, grandes empresários que fizeram a diferença e vem fazendo a diferença no Brasil. Vou citar como exemplo Flávio Augusto, que escreveu o prefácio, Luísa Trajano, do Magazine Luiza. E se a gente pegar todos esses 14 que participaram, todos eles são grandes vendedores.
todos grandes vendedores, quando você começa a conversar com eles assim, você entende que as coisas não acontecem na empresa à toa. A história da Luísa é muito interessante, né? Eu queria que você dividisse num almoço que vocês estavam junto com a Luísa do Magazine Luiza. O que ela fez? A gente sentou, a gente estava no almoço lá da Endeavor, né? E a gente sentou do lado da Luísa e começamos a conversar. A Luísa foi batendo um papo. Boa de papo. Ela boa de papo, vendedora, né? Vendedora Processo de encantamento. E ela com a secretária dela do lado, ela virou para a secretária e perguntou assim, eles já estão plugados no Magalu? Aí ela falou, não. Aí ela virou pro lado e falou assim, por que vocês não estão plugados no Magalu? Você sabe dos benefícios? Eu quero te explicar aqui. E o interessante é que assim, né, a Luísa é uma figura institucional, né? Ela não está mais na parte operacional da empresa, ela não precisa fazer isso, né? Mas ela não, ela já está com a vida ganha. Teoricamente. Teoricamente. Né? Mas ela não, ela continua sendo uma vendedora que fica o tempo inteiro vendendo sonho. Ah, não, vocês vão colocar lá, vocês vão vender muito e não sei o quê. Porque é incrível como todos os grandes empresários, é o que eu estava comentando, todos eles ficam o tempo inteiro vendendo, o tempo inteiro vendendo a empresa, o tempo inteiro vendendo o sonho pro time deles, mostrando que vai fazer acontecer, mostrando o futuro. E é isso que realmente que leva as empresas para frente, né, e faz as pessoas acreditarem. Voltando um pouquinho pro início da história, porque é muito bonita. Uma das peças mais chaves que compõem, acho que costura muito o lance do sonho, é a história da Kombi. Vocês tinham uma Kombi e que através da Kombi vocês faziam todos os trabalhos de rua, de porta a porta. O que a Kombi hoje representa para vocês nas histórias, nas boas lembranças? As boas lembranças é boa, né? A gente tava falando antes da entrevista também que a gente vai direto pro céu. Quando chegar lá em cima, vocês andaram de Kombi velha? Pode subir, pode entrar. E o sofrimento é muito grande, né? Mas assim, o que a Kombi traz de recordação e de mais positivo? Resiliência. Vocês, só para o pessoal entender, vocês começaram a empresa e adquiriram uma Kombi para fazer as entregas, para levar os produtos, né? Para fazer abordagem nas empresas, nas casas, né? A gente comprou uma Kombi, só que a Kombi era muito antiga e muito velha. E a gente, naquele momento da nossa vida, a gente não sabia vender. Então a gente começou a passar muita dificuldade porque a gente saía e não conseguia vender. E uma empresa que não vende, a tendência é quebrar. E a gente começou a passar dificuldade, com o tempo o motor da Kombi começou a quase fundir. Aí a gente tinha que andar tipo uns 40 minutos, colocar óleo no motor da Kombi para o motor da Kombi não fundir. Aí a Kombi estragou a ignição. Então a gente começou a andar com a Kombi com o motor quase fundindo e sem poder desligar ela, porque senão ela não pegava. E ela não tinha ré. Aí depois ela estragou a ré. Então todo dia de manhã a gente tinha que sair com a Kombi, dar um tranco. Não podia parar no lugar que não podia dar ré, porque ela não tinha ré. Não podia desligar a Kombi, rapaz. Então assim, foi uma fase de vida que ensina bastante, porque quando você passa, você fica o dia inteiro tentando entender o que você está fazendo de errado na sua vida para você não cometer aquele erro novamente. E você fica o tempo inteiro fazendo jura, que se você tiver vergonha na cara, eu não vou mais passar por isso, né? Eu vou entender o que eu estou fazendo de errado, vou corrigir e não vou voltar para isso, né? A história do policial que vocês passaram também, eu acho que é porque assim, nesse momento de pandemia, onde tem muita gente que está com a empresa parada, está com dificuldade de venda, o mundo mudou, o mercado mudou, o comportamento das pessoas mudaram. E, de repente, tem gente que está nos assistindo agora que está passando por... que é vocês há 20 anos atrás. E tem alguns momentos emblemáticos de um policial olhar e falar assim, cara, tudo bem, eu não vou te multar, toca a ficha. Quanto pequenas ações são importantes para grandes conquistas, né? Com certeza. Conta a história do policial. Vamos contar. A gente tava fazendo uma viagem para Minas, né? Saindo de Joinville, indo para Minas com a Kombi. Com a Kombi. E a Kombi tava muito, muito ruim, né? Rapaz, quem olhava para aquela Kombi, eu ficava com dó, de verdade mesmo. Não tinha como. Hoje eu fico pensando como que a gente fez aquela viagem. Uma viagem de umas 30 horas, né? Só que eu tava com a minha habilitação vencida e o Léo foi dirigindo, né? Quando chegou na metade do caminho, ele achou que ele ia conseguir levar, mas aí chegou um determinado momento que ele falou, cara, eu não aguento mais, eu tô muito cansado. Dirige um pouquinho aqui só para mim poder descansar um pouquinho. Aí ele foi para a parte de trás da Kombi
deitou lá e começou a tirar um cochilo. Ele estava tão cansado que ele apagou. Só que assim, na hora que eu peguei a Kombi, 30 minutos depois a polícia já me parou. O policial me parou. Parece que tem faro, né? Porque ele olhou pra Kombi e falou, não pode, tá tudo certo. Tem alguma coisa errada ali, né? Aí ele me pediu o documento da Kombi, eu pedi minha habilitação, minha habilitação estava vencida. Aí o policial já olhou de cara feia, né? Aí eu falei, mas expliquei pra ele, né? A gente tá fazendo uma viagem, meu irmão tava muito cansado, eu peguei rapidinho. Ele tá aqui no fundo. Aí ele falou, no fundo aonde? Ali no fundo ele falou, meu Deus, não pode ficar lá, né? Aí ele ficou bravo, né? E falou assim, olhou pra Kombi assim, né? Falou assim, me fala uma coisa. De onde vocês estão vindo? A gente tava em São Paulo. De onde vocês estão vindo? Aí eu falei, de Joinville. Ele olhou assim pra mim, olhou pra Kombi e falou, não pode. Aí ele falou, pra onde vocês vão? Aí eu falei assim, a gente tá indo pra Minas. A gente tava na metade do caminho. Aí ele olhou pra Kombi de novo e falou, meu Deus. Ele falou, rapaz, faz o seguinte, pega teu irmão, que tá com a habilitação certa, bota ele pra dirigir, vão embora, vai com Deus. E se alguém parar vocês, não fala que eu parei. E na verdade ajudou muito a gente naquele momento de vida, né? Você vê, foi uma alma que talvez ele tivesse multado, que seria o correto de ser feito, ou feito qualquer outra coisa. Pro momento de vida que a gente estava passando, foi muito difícil, né? E eu não gosto nem de falar, não, que me dá vontade de chorar. Muito bem, hoje no nosso Bom Vivan tenho o prazer de conversar com essa dupla, Leandro e Leonardo, vindo diretamente de Joinville. Hoje, o conglomerado de empresas já ultrapassa o número de R$1 bilhão. Da Kombi para um sucesso absurdamente importante que gera para a nossa economia, não só em Santa Catarina, mas no Brasil. O nosso programa, você sabe, né, tem um oferecimento da Oats. Oats surgiu da junção das iniciais destas duas frases que definem nosso propósito como holding. Realmente acreditamos que, sendo seu próprio chefe e correndo atrás do seu sonho, é que você encontra o seu caminho, se difere dos concorrentes e, como consequência, cresce. É para isso que a Oats está aqui. Trazemos em nosso DNA a expertise de vários segmentos, o que nos dá segurança para criar estratégias específicas para impulsionar o desenvolvimento dos nossos parceiros. Através de uma grande rede de contatos comerciais, metas bem planejadas e investimentos, tanto financeiros quanto tecnológicos, iremos intensificar as tentativas das empresas de escalar e chegar ao topo, nas vendas e na lembrança dos seus clientes. Após uma imersão no business do nosso novo parceiro, avaliamos todos os processos e juntos criamos um planejamento detalhado para apontar qual o trajeto mais adequado para percorrermos, com maior potencial de crescimento. A Oats quer saber aonde você quer chegar. Uma certeza a gente tem. Unindo nossas forças, podemos ir ainda mais longe. Essa semana eu tive o prazer de conversar, de almoçar com meu amigo Alexandre Finardi, que veio diretamente de Blumenau, ele e a Ju, para passar alguns dias aqui e também para conferir as novidades da Kia Power Imports. Em cada modelo que produz, a Kia coloca toda a excelência e devoção de quem é apaixonada por fabricar automóveis. Temos uma relação passional com nossos projetos e buscamos obstinadamente a perfeição, especialmente quando o assunto é design. Para nós, design não se resume a formas e linhas harmônicas. Design também é sobre transmitir a alma de uma marca e tornar clientes ainda mais apaixonados por um produto. Na nossa busca, só paramos quando alcançamos projetos completos, puros, tecnologicamente diferenciados e sem precedentes. Aí sim, colocamos nele com orgulho o nosso logotipo. Oferecer uma experiência única aos clientes. Esta é a única razão de existir da Kia. Isso é o poder de surpreender. O nosso estúdio é composto pelas peças da Harmonize, essa loja incrível situada na Avenida Mauro Ramos, que tem os produtos mais legais para a sua casa. Olha, a pandemia tem nos dado boas lições e a principal delas é que a gente precisa morar bem e os produtos da Harmonize são encantadores. O nosso programa também tem oferecimento da Unilux. As principais cortinas persianas do Brasil
são construídas e produzidas aqui no nosso estado com a assinatura da Unilux. Muito bem, hoje estamos conversando com o Leandro e Leonardo. Gente, o que hoje gera o grupo de vocês? Começando pela Ecoville, essa empresa que começou com vocês dois, levando água sanitária dentro de uma Kombi. Hoje, quantos funcionários, colaboradores, o que movimenta esse mercado de produtos de limpeza que hoje passou a ser de primeiríssima necessidade no ano de 2020? Então, Léo, a pandemia veio para mostrar para os brasileiros a importância da higienização, né? E te falo que tem muitas residências que às vezes não davam importância para a higienização do chão, muitas vezes das paredes, onde a gente tem contato. E a pandemia veio para mostrar que o vírus existe, a bactéria existe e que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que foi uma grande virada de chave no mercado. O mercado está muito em alta. Produto de limpeza, sem sombra de dúvida. A gente até fala que é um mercado anticrise, porque a gente realmente sente muito pouco nas crises. E a Ecoville, ela vem para trazer uma experiência diferenciada para o consumidor. É aquela experiência da pessoa chegar com um problema e a gente mostrar qual produto ela vai utilizar da melhor forma possível, de forma consultiva e mostrando que realmente você consegue ter um melhor custo-benefício comprando de uma empresa séria, de uma empresa que não é uma das multinacionais líderes de mercado. Então, a Ecoville vem crescendo há 13 anos consecutivos. E esse ano vai ser um ano de crescimento, né? Ainda mais, né? Eu não sei se vocês podem abrir, mas em relação a números, qual foi o crescimento dos últimos meses, por exemplo? Água sanitária, álcool 70? O álcool é um produto que, se a gente falar, é difícil de mensurar, porque ele chegou a faltar em muitos mercados, né? Durante um tempo da pandemia, faltou álcool, faltou matéria-prima para fazer o gel. Nós fomos uma das primeiras empresas a importar da China o material que fazia o gel, que se chama Carbopol. Começou a ter muitas misturas no mercado, então tem muita gente que vê no mercado aquele álcool que fica babando. Aquilo ali foram misturas que algumas empresas fizeram para justamente tentar suprir uma demanda reprimida, porque o mercado não estava conseguindo suprir. Tal grande a explosão que foi o álcool. E os produtos à base de cloro, à base de bactericida, também tiveram um aumento de 200%, 300% em algumas regiões. Mas a gente também não pode falar que, por exemplo, no nosso mercado em específico, de lojas de varejo, tiveram algumas regiões, até falo que de forma inconsequente, que os decretos deixaram lojas de produto de limpeza fechado. Então, ao mesmo tempo que houve uma explosão do mercado, tiveram alguns lugares que a gente teve lojas fechadas. Por exemplo, Minas Gerais, nós ficamos com lojas fechadas por mais de 40 dias, só entregando delivery. Então, foi mais uma amostra que a gente, como empresários, a gente tem que ser muito dinâmico para se reinventar todos os dias e continuamos crescendo mesmo com as dificuldades. A história de vocês começou com a Ecoville. Hoje vocês já possuem 29 empresas de ramos diferentes. Entrou agora calçado, é um outro universo. A quebra de paradigma de sair só de uma linguagem, de uma atmosfera, Ecoville, produto de limpeza, e alguém falou assim, olha, tem uma empresa boa para vocês entrarem. Como é que foi esse momento? Porque também é uma transformação, né? Dali de um mundo passa-se a abrir o leque. Quem foi que apresentou esse novo universo para vocês? Na verdade, a gente tem uma oportunidade assim quase que única, que é de empreendedor gosta de ficar conhecendo, inventando. Isso é uma característica do empreendedor, né? Diferente de empresário, né? E a gente teve uma oportunidade quase que única de poder entrar em vários segmentos e entender vários modelos de negócio, e isso é fantástico. Tem gente que fala assim, pô, mas vocês estão perdendo o foco completamente do negócio de vocês. Eu vou falar para você e vou explicar que não. Nós continuamos focados. Porque assim, ó, quando a gente começou, a gente teve muita dificuldade em vender. A gente passou alguns anos ali aprendendo
E quanto mais a gente aprendia a vender, mais a gente percebia que a gente tinha que estudar mais. Porque assim, ó, se você pegar um vendedor que estudou quanto um médico e lê tanto quanto um advogado, você vai conhecer um milionário. Então a gente entendeu isso e começou a estudar cada vez mais. E chegou um determinado momento, quando a gente resolveu criar 300 Franchise, a gente quis focar naquilo que a gente realmente se tornou bom e naquilo que a gente gosta de fazer, que é venda. Então a gente se tornou sócio dessas 29 franqueadoras que estão esparramadas por todo o Brasil. Então cada sócio nosso está focado na operação para fazer com que a operação aconteça e que a expansão de franquias ela aconteça de uma forma sustentável. Nós da 300 ficamos responsáveis em fazer todas as vendas de franquia, então cada franqueadora esparramada pelo Brasil ela fica responsável em fazer a entrega. Dessa maneira, a gente consegue crescer de uma forma onde nunca se viu, né? O que a gente vem impactando na sociedade é algo assim fantástico. A gente vende mais de 200 unidades de franquias por mês, gerando em mais de 1.000, 1.200 empregos, depende da unidade que está sendo vendido por mês. E a franquia, Leandro, é muito interessante porque assim, o brasileiro, em virtude de todas as dificuldades que ele passa, ele precisa aprender a rebolar, tem que ser criativo, ele tem que ser ajustável. E a franquia, muitas vezes, é uma fórmula fechada, né, dentro de umas regras. E apresentar isso para um cara que está morando numa outra cidade, de um outro estado, com uma outra linguagem, que eles têm as suas manias, também é uma tarefa, é um quebra-cabeça, porque você quer vender uma solução para ele e muitas vezes ele já tem uma solução dentro da cabeça dele, mas o DNA da franquia é exatamente esse. Nós temos uma fórmula de sucesso. É isso aí. Nem sempre, quando a franquia não dá certo, é porque o cara não entende isso, né? Tem uma observação importante e você falou um detalhe, né? Do mercado brasileiro em específico. Tem gente que quer comprar franquia, mas não quer ser franqueado. Uhum. Ele não quer seguir as regras. E a grande questão, o que a franquia traz de mais positivo, são os processos e o modelo de negócio vencedor. É a fórmula. É a fórmula mágica, né? De ter dado certo em algum lugar, só que tem um grande detalhe. Dar certo em um lugar não significa que dê certo no outro sem pequenas alterações culturais. Que são os ajustes. Que são os ajustes que toda franqueadora, a grande maioria delas, pelo menos as nossas, tem parte de inteligência comercial internamente, que é onde faz esses pequenos ajustes. Poxa, funciona super legal aqui em Florianópolis, quais os ajustes necessários para ela funcionar bem em São Paulo? Então, o franqueado, ele tem que consultar muito a franqueadora com relação à modelagem de negócio. E muitas vezes, se quiser inventar moda, eu falo que para a franquia é o início do fim. É onde você começa realmente a disturbar o pensamento, que foi aquele pensamento, poxa, eu comprei um modelo de negócio vencedor e de repente sai para fazer o que ele quer na cabeça dele. E ainda dele. tem aqueles perfis do marido comprar uma franquia para dar para uma esposa que nunca trabalhou na vida. Na verdade, a franquia ela é conhecida por vender franquias para amante. Não sei se você sabe disso. Né? Existe uma mística no mercado, né, entre os franqueadores, porque no passado era muito comum, né? O rapaz comprou uma franquia para dar para sua amante e aí é onde começou a questão de franquia que não dava certo, porque às vezes a pessoa comprava e a pessoa que ia operar o negócio definitivamente não estava focada em fazer o negócio acontecer. Então, hoje o grande segredo é a gente pegar, entender bem quem é que vai comprar a franquia, quem é que vai operar a franquia e estudar essa pessoa. Ela passa por uma prova, de certa forma é uma prova, para entender se ela é uma pessoa que vai realmente trabalhar e vai fazer o negócio acontecer. E tem franquias de todos os modelos, tá? Tem franquia que você tem que estar operando o negócio, barriga no balcão. Tem franquia que é feita para investidor, ela funciona muito bem. O investidor adquire 3, 4, 5 unidades e consegue operar ela a partir de um escritório central. Tem franquias que já não funcionam. E hoje, na verdade, a gente está em todos os modelos, em todos os ramos. Mas sempre com uma palavra fundamental, que é o seu lema, que é resultado. É isso aí. Ô, Léo, e tem um detalhe interessante, né, que a gente fala muito de preparação. A gente se dedica muito em cima do nosso time. Eu estava te falando um pouco antes da entrevista que nós doamos da nossa empresa 1h30 por dia para treinamento do time. E uma franqueadora, ela precisa ter mentalidade de escola. Ela precisa entender que o franqueado que vai entrar na sua unidade, ele não vem 100% preparado.
ele vem com muito conhecimento, mas ela tem que transmitir todo esse know-how com o mínimo tempo possível para que ele venha performar o mais rápido possível. Muito interessante, estamos tendo hoje uma aula de empreendedorismo com dois jovens mesmo. Mandar um abraço pro seu Edmar, que com certeza tá na praia, tranquilo, já se aposentou. A pandemia fez ele se aposentar pelo menos um período dele. Edmar Castelo, Leandro Castelo e Leonardo Castelo. O nosso programa também tem um oferecimento de Jurerê Internacional. Aliás, semana passada eu tive o prazer de apresentar a live diretamente do Hotel Il Campanário. Foi um momento histórico para a Jurerê Internacional. Se você quiser navegar pelo YouTube, procure a live feita dentro do Hotel Il Campanário. E quem vai falar agora sobre a Claro é o Thiago Leifert. Internet com qualidade sempre foi muito importante. Agora é cada vez mais. E os clientes Claro são os mais satisfeitos, porque a Claro tem mais estabilidade para detonar nos games, maratonar suas séries e tem uma super rede de repetidores que faz o Wi-Fi bombar na casa toda. Por isso, para estudar, trabalhar e até curtir suas lives, conte com a internet da Claro, em casa ou no celular. Assine 240 mega por R$ 99,99. Aqui, todo dia é dia de buscar o novo. Claro, você merece o novo. A JZL8 Espaços Corporativos é dealer oficial da Herman Miller. Olha, são 20 lojas em Santa Catarina, trazendo tudo que há de mais moderno na construção civil, no bem-estar para sua casa. É claro que eu estou falando da Casas da Água. A capacidade de nos adaptarmos tem sido marcante neste momento tão desafiador. Por isto, nas Casas da Água, reforçamos todas as medidas de segurança para cuidarmos de você. Intensificamos nosso canal digital através do WhatsApp. Nossa entrega continua gratuita, seguindo todos os padrões de saúde para que você continue sorrindo assim como nossa família. Casas da Água, há mais de 50 anos a sua loja. E das Óticas Carol, tem sempre uma Óticas Carol pertinho de você. Afinal de contas, enxergar bem muda tudo. Hoje, Leandro, Leonardo, cara, eu estou muito feliz que vocês toparam aceitar o convite de vir de Joinville para cá, para falar sobre um livro. Esse livro aqui, ele tem, eu imagino que a gente deva dar boas risadas, alguns momentos de emoção. Tem. E mais de muitos ensinamentos, né? Construir uma história de vida, empreendedorismo, dentro de um país que as regras mudam tanto, que há tantas dificuldades. E vocês têm uma coisa que eu acho muito interessante. A Ecoville, por exemplo, que é um conglomerado de materiais de limpeza, estava dando uma pesquisada, água sanitária, produto para limpar carro. Vocês acabam brigando com grandes marcas, empresas mundiais. Unilever é um produto, é uma delas, né? E tem outras. E de repente vocês lá de Joinville, dentro de uma Kombi, cara, eu imagino que, eu não sei se vocês têm tempo, por exemplo, para passear dentro ou para fazer compras num supermercado. Mas quando chega ali e vê naquela gôndola tantas empresas grandes e vê vocês ali se comportando bem, deve ser uma satisfação, um orgulho, um bom momento. Legal você tocar nesse ponto, porque quando nós começamos a Ecoville, e a gente gosta muito de falar, o nome do livro ele não é por acaso. Quando a gente fala sonhe, é justamente porque quando nós começamos, que a gente batia de porta em porta nas casas, a gente falava muito para as donas de casa, um dia nós seremos uma das maiores empresas de produto de limpeza do Brasil. Eu lembro que tinham muitas que falavam, meus filhos, mas vocês são sonhador. Meu filho, pai, vai sim. E lá no fundo a gente via que tinha algumas que falavam com sinceridade, mas tinha algumas que falavam mais para nos ajudar, nos motivar mesmo. E isso é legal porque dá orgulho sim, mas acima de tudo mostra que quando você tem um sonho legítimo e verdadeiro,
e que você tem isso como fé. É quando você acredita de verdade, mesmo sem ter o apoio de ninguém, ou mesmo sem estar vendo aquilo ainda. Isso tudo que está acontecendo, Léo, por incrível que pareça, nós já tínhamos visto isso na nossa mente. Então, quando a gente consegue visualizar antes, você acredita e você vai para a execução. Tem que ter muita fé, né? Eu vou contar rapidinho aqui um trecho que passou. A fé que você diz é a fé em Jesus Cristo, no poder da fé, da religião, ou na fé da conquista do trabalho? É as duas. Eu acho que você tem que ter fé em Deus e você tem que ter fé em você mesmo. Você tem que acreditar que aquilo que você está projetando para a sua vida vai acontecer. Tudo que a gente está vivendo hoje, a gente sabia que a gente ia viver, só que eu vou te falar que teve momentos até de faltar fé. Assim como faltou fé até em Jesus, né? Em alguns momentos da Bíblia ele fala. A gente estava caminhando, estava um momento muito difícil nosso. A gente não conseguia fazer o negócio acontecer. E eu estava andando assim e eu tava me faltando fé. Eu estava assim pensando assim, cara, eu não aguento mais. Porra, estudei pra caramba, porra, fiz faculdade para estar aqui vendendo de porta em porta. E, pô, não tô conseguindo fazer um negócio, não sei, mas eu acho que eu vou desistir. E eu tava assim, eu no lado de uma rua vendendo, meu irmão do outro lado da rua vendendo, e de repente eu bati numa porta, rapaz, aí saiu uma mulher do nada assim, ela saiu, olhou pra mim, pegou e falou assim, ó, Deus mandou te dar um recado. Eu olhei pra cara dela assim, né? Porque assim, ó, eu acredito muito em Deus, mas eu não frequento igreja, não sou um fanático, né? Ela falou, Deus mandou te dar um recado. Eu olhei pra ela assim, ela falou assim, não desiste, porque vai fazer valer a pena. Ele vai fazer valer a pena. Na hora que ela me falou isso, porque eu vim andando, eu vou desistir, porque Por isso que a gente não pode faltar fé. A gente tem que ter um plano, a gente tem que ter um objetivo na vida da gente, criar um plano e seguir o plano, né? Com muita fé e acreditar que aquilo vai acontecer. No dia que aquela mulher falou aquilo pra mim, rapaz, eu levei como se eu levasse uma pancada, um impacto, assim, né? Aí eu fui andando assim, eu cheguei pro meu irmão, falei pro meu irmão o que tinha acontecido, falei, bicho, eu não vou desistir de jeito nenhum. Porque eu tava pensando e a gente vinha comentando sobre isso. Porque você imagina, você trabalha às vezes 1 ano, trabalha 2 anos sem encontrar resultado. E hoje eu percebo o seguinte, eu não conheci nenhum empresário na minha vida até hoje que fracassou. Eu conheço empresários que desistiram antes do sucesso. Se você continuar, você pode ter certeza, você vai ter sucesso. Nosso programa tem oferecimento da Lavanderia Tá Limpo, são várias lojas aqui na Grande Florianópolis e da Costelaria Ponta da Agulha. Nesse momento está passando a melhor costela de Santa Catarina, com água na boca, além do Werner Coiffer no Shopping Iguatemi e do Imperatriz Gourmet. Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver. Estamos praticamente encerrando o programa de hoje, estou muito feliz. Vocês são irmãos. Isso aí. Vocês parecem que se dão bem. Naturalmente, como irmão, devem ter os seus arrancas-rabos, os seus momentos de conflito. O que era mais difícil a convivência? Na época da dureza ou agora que cada um pode fazer o que quer? E como é que é a relação de vocês, cara? Qual é o tipo de mensagem em termos de camaradagem, de brother, de irmão? Nas vacas magras ou nas vacas gordas? Se a gente contar o motivo que a gente mais briga, você não vai acreditar. A gente nunca brigou por dinheiro. Mas tem algo que faz a gente brigar com bastante frequência. A gente fica muito nervoso com isso. Ele pega meu carregador do celular. E some, cara, com o carregador do meu celular. Assim, a gente é irmão, enfim, tem essas coisas, né? O Léo passou por aqui. Sumiu foi meu irmão, já sei. Ô, Léo, tu teve uma passagem muito interessante no Joinville, né, cara? Que deve ter sido uma experiência como ser humano, cara. Porque a paixão pelo futebol é algo mágico, é muito bacana, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você está lá dentro, você acaba sendo engolido, né? E tem que tomar a dose tem que ser certa, porque senão acaba perdendo a vida também, né? Super legal seu ponto, porque foi assim, nós fomos patrocinador do Joinville, né?
E aí eu comecei como patrocinador a dar pitaco, né? Acho que todo mundo tem um pouco de marqueteiro. Eu falei, se vocês fizessem isso, se vocês fizessem aquilo. O cara falou, você sabe fazer? Então vem, vem fazer. E aí eu entrei como diretor de marketing, uma baita de uma experiência, porque futebol era algo novo para mim, mas conheci muita gente boa. Acredito que desenvolvi um bom trabalho no período que eu tive lá, mas foi uma junção de quando a 300 começou a incorporar empresas. Então, nós estávamos só com a Ecoville na ocasião e de uma hora para outra, a 300 em um ano, ela se tornou sócia de 29 empresas, em vários segmentos. Então, eu realmente tive que deixar o cargo de diretor de marketing para me dedicar às empresas, mas te falo que foi uma baita de uma experiência. Sou apaixonado por futebol, amo o Joinville e quero ver ele sair dessa situação que ele está hoje. Eu vou te falar que se dependesse dele, ele estava lá, tá? Não, o futuro em algum momento vai ser presidente do Joinville, em algum momento da vida. Quem sabe, tem faro. Ele foi convidado para ir e saiu para falar pro pessoal que não ia e voltou, falou, cara, você não sabe o que eu fiz. Eu falei, o quê? Eu aceitei. Saiu de casa dizendo que não e chegou lá. Eu te entendo porque o esporte, a paixão, é muito bonito. Futebol é uma coisa muito prazerosa mesmo. Gente, estou muito feliz. Esse livro aqui ele ainda não foi lançado oficialmente porque a gente está vivendo um momento de pandemia onde não pode ser feito nenhum tipo de aglomeração. Mas ele já está à venda, tem prefácio, tem 14 pessoas aqui, nomes muito importantes que fazem parte do comércio brasileiro, que endossam, que contam história e que dá ainda mais peso, incluindo, claro, a Luísa Helena Trajano, que é presidente da administração da Magalu, do Magazine Luizas. Quem compra? Internet? Livraria? O livro está à venda em todas as plataformas já, na Amazon, Submarino, todas as plataformas de e-commerce tem o livro. E acredito eu que em quase todas as livrarias do Brasil, porque nós fomos para uma grande editora, que é a Editora Gente, e tenho certeza que vai ser uma leitura com vários insights e espero que de muita inspiração para todas as pessoas que comprarem. Será meu livro de cabeceira da semana. Para a gente encerrar, eu estava pesquisando no Instagram de vocês são muito populares no Instagram, tem uma foto muito emblemática. Para a gente encerrar, para contar essa história da foto ali, o que aconteceu naquele momento do clique? Aquilo ali foi a cereja do bolo do caminho da vitória, né? Aquela foto lá é emblemática realmente, né? Tava Vocês ficaram até bonito. Tava... porque eu já vi muita gente batendo foto, tentando passar aquilo lá, mas aquela foto foi um momento de muita energia, né? Foi no Prêmio Empreendedor do Ano da UI, que hoje é o prêmio mais importante do empreendedorismo brasileiro, né? Nós somos indicados para o prêmio, são 7 empreendedores indicados. A gente estava lá no palco, né? E o pessoal, antes da gente subir, todo mundo falando, né? Falando, não, fica assim não, o importante é competir, né? E foi deixando a gente bem... Tipo assim, vocês são café com leite. A gente subiu pro palco assim, já meio que... Nossa, né? O pessoal... E de repente, lá na hora que eles foram anunciar, e de repente gritaram o nosso nome lá, então os empreendedores do ano de 2019 pela UI é Leandro e Leonardo. Então a gente deu um... Cara, a gente deu um grito, os dois. E você sabe que um detalhe interessante, né? Que depois a gente encontrou o fotógrafo e ele falou assim, cara, aquela foto foi a melhor foto que eu já bati. Que legal, porque cara. ela realmente assim foi parecendo o momento de um gol em final de Copa do Mundo. Foi realmente mostrando ficou muito legal. Uma energia. Simbologia muito, muito importante. Gente, obrigado. Boa viagem de volta para Joinville. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E se você perdeu um trecho dessa nossa entrevista, pode acompanhar nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube como no Facebook do Bom Vivan. Está aí na sua tela os dois caminhos para você encontrar. Forte abraço. Muito obrigado. Prazer estar com você. Valeu. Vem aí o Jornal da Band. A gente se encontra próximo fim de semana aqui na nossa TVBV. A capacidade de nos adaptarmos tem sido marcante neste momento tão desafiador. Por isto, nas Casas da Água, reforçamos todas as medidas de segurança para cuidarmos de você. Intensificamos nosso canal digital através do WhatsApp. Nossa entrega continua gratuita, seguindo todos os padrões de saúde para que você continue sorrindo assim como nossa família. Casas da Água, há mais de 50 anos a sua loja.
Seja para o dia a dia ou para ocasiões especiais, o Imperatriz Gourmet tem os melhores produtos. Vinhos nacionais e importados, frutas e verduras fresquinhas todos os dias, uma padaria e uma cafeteria com doces e salgados sempre saindo do forno, além de lanches rápidos. Tudo o que você precisa e procura em um só lugar. Venha conferir e experimentar. Imperatriz Gourmet. Aqui, sabor é viver.